Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue reinando em seus corações. Vamos meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Eu separei para nós aqui no no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículos de 4 a 6, que vai dizer assim. Acompanha comigo aí, Miqueias 5, versículos 4 a 6. E ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor seu Deus. Eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod dentre as próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando este vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus amado, que a tua palavra, Deus, fale mais uma vez ao coração daqueles que vão ouvir nesta noite, e que eu seja instrumento do Senhor para falar aquilo que tu colocaste ao meu coração, e cada um possamos ser edificados por esta palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, o texto de Miqueias, se você ouviu eu pregando há uma semana atrás, no capítulo 5, versículos 2 e 3, você pode localizar aí no nosso Facebook, no YouTube, você vai achar a explicação dos versículos 2 e 3, falando do nascimento do menino Jesus, a cidade onde ele iria nascer, que ele viria como rei para reinar em Israel, para reinar em nossos corações. E aqui agora, do versículo 4 em diante, Miqueias passa da figura do rei para a imagem de um pastor. O príncipe da paz não apenas reina, mas ele apacenta o seu povo. Ele não está acima do povo, mas está ao lado do seu povo, no meio do seu povo. Então Miqueias aqui, o profeta, vai começar a mostrar que Jesus Cristo, o Messias, viria como pastor para apacentar. E qual a função, o significado da palavrinha apacentar? Apacentar significa pastorear, significa doutrinar, alimentar, nutrir, guiar. E é isso que Jesus veio fazer. Veio nos guiar, veio cuidar de nós, veio nos doutrinar através da sua palavra, veio nos alimentar. Ele que é o pão da vida, como ele mesmo disse lá no Evangelho de João. Ele que nasceu em Belém significa casa do pão. Ele veio para nos alimentar espiritualmente. E através dos seus conselhos na palavra nós buscamos o alimento, de Gênesis a Apocalipse, meu querido, minha querida. Quando Jesus é proclamado que é o bom pastor, significa que ele dará a sua vida por nós. Dará a sua vida por nós como pastor que cuida das ovelhas aí nos campos. E de repente você já viu esta imagem, esta cena de pastores cuidando de ovelhas. Miqueias vai destacar aqui, meu irmão, através do Espírito Santo de Deus revelando em Miqueias, ele profetiza que Cristo, o Messias, o Filho de Deus, viria, como diz aqui, ele, no verso 4, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Se manterá firme e apacenta o povo com segurança. É firmeza no cuidado, na defesa das ovelhas, Ele seria o pastor do seu povo. O evangelista João, no capítulo 10, vai falar sobre a relação entre pastor e ovelha, e mais à frente eu vou destacar alguns versículos desse de João, capítulo 10. Mas aqui a gente aprende que ele veio, com segurança, ele vem com poder, com o seu braço, meu querido, forte, ele governa. E a recompensa está com ele, o seu galardão o acompanha. Ele tem uma recompensa para cada um de nós que
ouvimos a sua voz, que seguimos os seus conselhos como o nosso pastor. O profeta Isaías vai lembrar no capítulo 40, versos 10 e 11, do cuidado desse pastor, né? do pastoreio desse pastor, do trabalho desse pastor. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o seu braço, ele ajunta os cordeirinhos, carrega em seu colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Se for preciso, Jesus Cristo nos carrega no nosso colo, né, em seu colo, nos carrega em seu braço como pastor que se preocupa e que cuida das ovelhas. Aí as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Você consegue discernir, meu amado, quando é a voz de Cristo Jesus e quando não é a voz de Cristo? Como você consegue discernir isso? Tendo intimidade, comunhão com Ele, quando Ele reina no seu coração, quando Ele nasce e mora na sua vida e no seu coração, você consegue ouvir a voz desse Deus. E aí você recebe a vida eterna e ninguém pode tirar isso das suas mãos. Quando você segue esse pastor. Capítulo 10 de João, verso 27 e 28 vai dizer isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Foi isso que Jesus Cristo veio. Ele nasceu para esse fim, como pastor, para cuidar das ovelhas, para cuidar de mim e de você. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar, Ele quer carregar você no colo na hora da angústia, na hora do sofrimento. Ele quer sarar as suas feridas com o bálsamo da sua mão poderosa. Porque esse pastor, ele vive pelas ovelhas. O Salmo 23 vai mostrar isso, que Ele é o nosso pastor e nada nos deixa faltar, que Ele nos guia pelas águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma quando eu encontro esse pastor e sigo esse pastor e ouço a voz desse pastor. Com a sua vara e o seu cajado, Ele vai nos confortar, vai nos consolar. Ele é o supremo pastor que alimenta as ovelhas com a sua bendita palavra. Esse livro sagrado, a Bíblia, ele nos alimenta. E não há fracasso no pastoreio do príncipe da paz, não. Ele veio como pastor e quer pastorear, quer cuidar da sua vida. Abra o seu coração e deixe ele ser o pastor da sua vida, meu querido. E o texto continua dizendo, ainda no verso 4, que além de ele apacentar com a força, né, apacentar o povo na força do Senhor, ele vai dizer que eles habitarão seguro. Você vai habitar seguro. Onde você vai habitar seguro? No céu com o Senhor Jesus, porque nenhuma ovelha desse rei se perde. Tem muitas que ainda não são desse aprisco que Ele quer trazer. Tem muitas que ainda não conhecem Jesus. E a minha função e a sua função é falar de Jesus, apresentar Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Deus conosco, aquele que perdoa, aquele que salva, que liberta, que traz alegria. É função nossa trazer essas pessoas para o aprisco, para o supremo pastor que é Cristo. Elas jamais perecerão eternamente, ainda que se desviem, ele busca e traz em seus braços, e como eu disse, se fica doente, ele as cura, ainda que se rebelem, Deus disciplina. Tem um cântico que diz, né, creio que tu és a cura, né? Nada é impossível para ti, diz esse cântico. E nada é impossível para Deus mesmo. Ele pode curar, sarar qualquer ferida. Por causa dele, nós viveremos ou vivemos em segurança. Você pode dizer, como diz um hino do Inário, que segurança sou de Jesus, por ele agora eu vivo na luz. Tem essa segurança ao lado de Jesus. E aí, com esta segurança, ele será engrandecido desde os confins da terra. É o que continua dizendo o verso de número 4 ainda. Ele será engrandecido, será exaltado. Seu poder tem alcançado os lugares mais distantes, porque ele veio para todos. Paulo vai dizer lá em Romanos que para Deus não há acepção de pessoas. Ele não é apenas o pastor de Israel, o pastor só de um povo, só de uma nação, não. Jesus Cristo veio para judeus e gentios. E os gentios somos eu e você, que não conhecíamos o amor e a graça de Deus. Ele morreu
né, com o seu sangue para nos comprar, para nos dar a vida eterna. Morreu para comprar com o seu sangue toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele reina no seu coração, ele cuida deste que confessa que Jesus é o Senhor. Apocalipse, João escrevendo lá no capítulo 5, verso 9, vai dizer assim, que eles entoavam um cântico dizendo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tem um hino do nosso cenário que diz: de todas as tribos, povos e raça, muitos virão te louvar. E Jesus veio para todos. Jesus veio para todos, para que possamos habitar em segurança, para que possamos, ser pastoreados por Ele, porque Ele ama a todos e morreu para todos aqueles que se arrependem. Ele é revestido de poder para proteger o rebanho dos leões e dos lobos vorazes, Ainda lá em João 10 vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado que não é pastor, a quem pertencem as ovelhas, assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. O verdadeiro pastor, ele não abandona as suas ovelhas. Jesus é esse supremo pastor. E o verdadeiro pastor também, humanamente falando, ele não abandona as ovelhas, ele vai cuidar com carinho, vai zelar, vai proteger. Aí quando o lobo ataca o rebanho, esse que não é o verdadeiro pastor dispersa. Está em João 10, 11 e 12. Então esse Jesus que nasceu em Belém há mais de 2000 anos atrás, tem a grandeza, a majestade para triunfar sobre o inimigo que tenta destruir o rebanho dele. Amém? Você crê nisso? O diabo, o anticristo, o falso profeta, todos esses serão vencidos. Os ímpios serão vencidos. E a igreja, que somos eu e você, a noiva, a nova Jerusalém, vai triunfar gloriosamente, porque ele veio, como diz o texto aqui, na majestade, no nome do Senhor nosso Deus, e ele veio com força, na majestade e com força, ou seja, ele tem poder, ele tem majestade, ele está revestido de poder para proteger o seu rebanho. E aí, no versículo 5, ele vai dizer que ele é a nossa paz. O Senhor Jesus se fez paz por meio do seu sangue na cruz para nos dar a paz. Paulo, escrevendo em Romanos, vai dizer: tendo sido justificados mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O próprio Jesus disse: deixe-vos a paz, lá em João 14, 27. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele veio também como príncipe da paz e quer trazer paz ao seu coração, que pode estar preocupado, angustiado, se sentindo desamparado, sem ninguém. Ninguém se preocupa comigo, ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim. Eu sou um zero à esquerda, quem sabe, no meio da minha família, no meio dos meus amigos. Quando eu mais preciso, não tem ninguém que cuide de mim, que me socorra. Mas Jesus, o supremo pastor, veio para este fim, quer trazer paz ao seu coração, que não é a ausência de problemas, e nem a presença de coisas boas. Não é a ausência de problemas, nem apenas a presença de coisas boas, mas a nossa paz é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. No mundo que nós estamos vivendo, cheio de conflitos, em guerras ambulantes, e muitos sonham pela paz e tentam assinar tratados de paz daqui e dali. Esse ano que está sendo um ano diferente para muitos de nós, por causa dessa pandemia, desse vírus. Estamos, quem sabe, aflitos, ansiosos. Como vai ser 2021? Mas quando nós temos a paz de Cristo dentro de nós, como nós temos o príncipe da paz reinando dentro de nós, quando nós temos ele como nosso pastor, a gente vai saber que nada vai nos faltar em 2021. Não vão faltar as lutas, mas também não vão faltar as bênçãos de Deus, e junto com as lutas vão vir as vitórias, porque ele tem poder para triunfar sobre o inimigo.
pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre a paz, né, a importância, o significado da paz, ele vai dizer que Cristo é a nossa paz, porque através dele nós temos a paz sobre nós em relação a Deus, a paz sobre a nossa vida. Temos a paz dentro de nós em relação à nossa consciência, a paz ao redor de nós em relação aos homens, ao ser humano, e a paz sobre nós para vencermos as tentações de Satanás. Vamos ter a paz de Deus sobre nós para vencer as tentações, meu irmão, meu amigo. E aí você vai contar com a proteção de Deus. Quando o texto diz aqui, ainda no verso 5, quando a Síria vier à nossa terra para passar sobre os nossos príncipes, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Ou seja, mostrando aqui que eles teriam e tinham líderes capazes de triunfar e de espalhar o reino de Deus sobre o inimigo, de triunfar sobre o inimigo. Eles teriam um número de pessoas capazes, porque o contexto aqui vai mostrar isso, que durante os reinados dos reis Jotão, Acás e Ezequias, a Assíria era uma ameaça constante ao profeta Miqueias e ao contexto de Miqueias. A Síria é vista como símbolo do inimigo que ataca o povo de Deus, mas Deus poupou de maneira milagrosa o povo judeu das crueldades do povo assírio, não permitindo o seu aniquilamento, meu querido. E Deus também, né, assim como protegeu o povo, né, de Israel, aqui no contexto do profeta Miqueias, ele também protege hoje a sua igreja contra as investidas do inimigo, né? Vai dizer aqui que esses se levantarão com a espada e tudo, mas assim nos livrará da Assíria, diz o final do verso de número 6, quando este enviar a nossa terra e pisar os nossos limites. Ou seja, Deus ia livrar o povo das ameaças do rei da Assíria, assim como Deus livra a sua igreja, porque ele é o nosso protetor. Ele é o nosso protetor, aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. E Jesus, escrevendo lá em Mateus, vai dizer que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18. Você crê nisso? Que as portas do inferno não podem prevalecer, mesmo que o diabo, né, lance as suas setas para desanimar a igreja, como infelizmente tem desanimado alguns que são da igreja, que perderam já o ânimo de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, de buscar, de estar em comunhão, estão com medo desse vírus aí, achando que, se eu for na igreja, esse vírus eu posso pegar esse vírus, mas a pessoa vai em tantos outros lugares, vai no mercado, vai na farmácia, vai no comércio, e não fica com medo, e para ir à igreja se sente receoso. Acorda, meu querido irmão, desperta, não deixe o inimigo lançar setas de desânimo sobre a sua vida. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que somos eu e você. Desperta, igreja, acorda. 2021 está aí, né? Comece 2021 querendo buscar mais desse Deus, querendo contar com a proteção desse Deus que te protegeu, mesmo que alguém dos nossos irmãos em Cristo tenham pegado esse vírus, mas fomos curados e estamos aqui caminhando com a graça de Deus. Porque Deus, meu querido, se aproximou de nós para viver ao nosso lado, para sentir o que nós sentimos, para compreender os nossos anseios, numa identificação com a criatura, para salvar a todos. Isaías 53 vai falar que ele, né, sentiu, carregou as nossas dores, nas nossas enfermidades lá naquela cruz, naquele madeiro, porque ele se aproximou de nós para sentir. Ele sabe o que você está sentindo, ele conhece a sua necessidade, a sua dor, ele compreende os seus anseios e ele quer te proteger, ele quer cuidar de você, quer carregar nos seus braços quando você estiver enfermo, né, adoentado, machucado, ferido. Abra o seu coração para esse pastor fazer morada, para esse pastor cuidar de você. Para concluir, a gente aprende aqui, de acordo com Charles Feinberger, um professor norte-americano, escrevendo sobre o Antigo Testamento e falando sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, né, que a revelação do Messias nesta passagem aqui de Miqueias é deveras plena.
Ele é visto como o primeiro infante, a criança, nascido em Belém. É apontado como eterno, cujas atividades têm sido desde a eternidade. Seu governo, é de pastor, é revelado logo em seguida. Seu caráter como pacificador logo estará diante de nós. E por fim ele é revelado como grande libertador do seu povo. Ninguém jamais foi tão humilde como ele. Ninguém jamais foi tão majestoso como ele. A grandeza dele. Ele é absolutamente suficiente para os seus. Então esse Jesus veio, ele que é desde a eternidade, ele veio para governar, para pacificar, para libertar do pecado, para libertar dos problemas, para nos ajudar, para nos socorrer, meu amado, minha amada. E você que busca ele de todo o seu coração e abre o seu coração, você vai experimentar isso, vai desfrutar desse pastor Jesus Cristo na sua vida. Basta você buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o profeta. Busque a ele, você vai encontrar. E aí que você possa entender, o propósito de Deus através da vinda dele. Ele veio para quê? Veio para isso, para reinar como príncipe da paz, veio para pastorear as ovelhas. E você quer ser uma ovelha de Jesus Cristo, para ser cuidado por ele? E aí você vai anunciar a outras ovelhas que não conhecem ou que estão perdidas o real significado, da vinda de Jesus Cristo. Neste mundo, como eu disse aqui, este ano que está sendo um ano diferente, neste mundo meio que confuso, meu irmão, a sua força nos sustenta, que essa seja a nossa oração, que a sua majestade nos deixe abismado ao ver a grandeza dele operando sobre nós, sobre a igreja dele, e que nele nós encontremos segurança e paz ao encarar o futuro e possamos ser gratos a Deus, assim como ele nos abençoou nesse ano que está se findando, hoje, o último domingo de 2020, que você venha ser grato a Deus pelo cuidado, a proteção dele e continue crendo que ele vai, já agradeça a Deus que ele vai cuidar de você, vai te proteger em 2021. Amém? Que ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno e adorado Pai, se eu possa, Pai, abençoar cada vida que está ouvindo esta palavra, Deus, para que possa abrir o seu coração, querer buscar cada vez mais nesse pastor, ó Pai, conselho, nesse pastor, proteção, nesse pastor, orientação, para que ele venha apacentar a cada um que está ouvindo esta palavra, Deus, que possamos deixar ele fazer morada em nosso coração. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, Pai. Eu abençoo cada lar, cada família aqui representada, em o nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que o Supremo Pastor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Amém.